Olá, vamos começar uma aula de exercício aqui. Eu selecionei alguns exercícios que foram os mais votados naquela enquete que eu deixei no SIGA. Vou começar aqui, eu pedi para a monitora fazer apesar da questão 5 ter sido votada, eu pedi para o monitor fazer alguns exercícios envolvendo a questão 5, então eu recomendo fortemente que vocês deem uma olhada nos vídeos que o monitor posta. E eu vou começar fazendo essa questão 6 aqui. Então, a ideia da questão 6 aqui é rotacione o sistema de coordenadas para remover o termo x vezes y. Então, identifique a cônica e esboce o gráfico. Bom, tem da letra A até a letra J. Então, são vários exercícios aqui. E eu vou escolher esse último aqui, essa letra J, para fazer aqui com vocês. Ele dá um tanto bom de conta, então alguns passos eu vou ter que ser um pouco mais direta aqui para esse vídeo não ficar muito extenso. Então eu tenho aqui a minha cônica, eu tenho o termo cruzado, x vezes y, e o meu objetivo é eliminar esse termo. E para eliminar esse termo, a gente sabe que quando tem esse termo cruzado, significa que a gente aplicou uma rotação. E quando teve uma rotação, para a gente eliminar esse termo aqui, a gente primeiro precisa descobrir qual é esse ângulo de rotação. Então, como que a gente faz para descobrir esse ângulo de rotação? A gente tem que θ. Primeiro, se esse coeficiente, primeiro a gente tem que observar o seguinte, né? Se o coeficiente que multiplica o x ao quadrado e o coeficiente que multiplica o y ao quadrado são iguais, então o ângulo de rotação é de 45 graus. Se eles são diferentes, então você utiliza uma fórmula que é 1 sobre 2 arco tangente de C sobre B menos A. Então, quem que é esse A, quem que é B e quem que é C? O A é esse coeficiente que multiplica o x ao quadrado, então no caso o A é 6. O B é esse coeficiente que multiplica o y ao quadrado, então no caso aqui o B ele é igual a, é A menos B. Então C dividido por A menos B. Então o A é o coeficiente que multiplica o x ao quadrado, 6. O B é o coeficiente que multiplica o y ao quadrado, que é menos 1, e C é esse coeficiente que multiplica esse termo cruzado, que no caso aqui é 24. Então, a gente pode notar que o coeficiente que multiplica o x ao quadrado, que é 6, e o coeficiente que multiplica o y ao quadrado, que é menos 1, eles são valores diferentes. Então, essa rotação não é de 45 graus, e para obter essa rotação, eu vou utilizar essa fórmula aqui. Então, vamos determinar quem que é esse ângulo θ aqui. Então, esse daqui é 1 sobre 2 vezes arco tangente, o C ele vale 24, o A vale 6, menos o B que vale menos 1. Então, daqui eu tenho 1 sobre 2 arco tangente de 24 dividido por 7. Então, eu tenho aqui que θ é igual a 1 sobre 2 arco tangente de 24 sobre 7. Multiplicando dos dois lados por 2, eu tenho 2 vezes θ é igual a arco tangente de 24 sobre 7. Em outras palavras, eu estou falando quando você aplica tangente dos dois lados, eu tenho que tangente de 2 vezes θ é igual a 24 sobre 7. Então, falar que o 2θ é igual ao arco tangente de 24 sobre 7 é a mesma coisa que falar que a tangente de 2 vezes θ é igual a 24 sobre 7. Lembrando que o arco tangente é a função inversa da tangente. Então, assim, eu tenho a seguinte relação, que tangente de 2 vezes θ é igual a 24 sobre 7. Esse daqui não é... Quando a gente está fazendo esse processo de rotação, existem alguns ângulos que eles são até que fáceis de serem encontrados. Sem utilizar a calculadora, só utilizando o seu conhecimento de ciclo trigonométrico. Mas existem alguns que não são tão fáceis assim de serem calculados. Mas o que é interessante nesse processo de rotação é que você não precisa determinar exatamente quem que é o seu ângulo. Se você determinar quem que é o valor do seno e quem que é o valor do cosseno desse ângulo, isso já é suficiente para você conseguir avançar muito nas suas contas.
porque a gente vai utilizar depois aquela fórmula da rotação, e na fórmula de rotação eu preciso só dos termos do seno de θ e de cosseno de θ. Então, vamos nos concentrar em encontrar esses termos. Quem seria o seno de θ e quem seria o cosseno de θ. Então, trabalhando aqui com esse tangente de 2 vezes θ igual a 24 sobre 7, eu sei o seguinte, que a tangente é a razão entre o seno e o cosseno. Então, isso daqui fica seno de 2 vezes θ dividido por cosseno de 2 vezes θ. Isso daqui é igual a 24 sobre 7. Você multiplica o cruzado, você tem que seno de 2 vezes θ é igual a 24 sobre 7 vezes cosseno de 2 vezes θ. E aqui eu tenho uma informação interessante, eu tenho aquela identidade trigonométrica, né? Que seno ao quadrado de um ângulo, então seno ao quadrado de 2θ, mais cosseno ao quadrado do ângulo, 2 vezes θ, isso daqui é igual a 1. Então, a gente tem essa identidade e eu vou utilizar essa identidade aqui e junto com essa igualdade que eu obtive aqui em cima. Então, eu vou substituir esse seno ao quadrado de 2θ por esse valor, por essa igualdade aqui. Então, fica assim, seno ao quadrado de 2θ é a mesma coisa que seno de 2θ elevado ao quadrado. O seno de 2θ é 24 sobre 7 cosseno de 2θ. Elevo isso ao quadrado porque eu estou falando de seno ao quadrado de 2θ. Mais vou copiar o cosseno ao quadrado de 2θ, isso daqui é igual a 1. Então, quando você eleva isso daqui ao quadrado, 24 sobre 7 cosseno de 2θ ao quadrado, isso daqui é 24 ao quadrado, 24 ao quadrado, sobre 7 ao quadrado é 49, cosseno ao quadrado de 2θ. Mais cosseno ao quadrado de 2θ igual a 1. Vou deixar esse 24 ao quadrado, porque eu não sei quanto que é. E aí você tira o mínimo, né? Você soma esse termo aqui, 24 ao quadrado sobre 49, mais cosseno ao quadrado de 2θ. E quando você soma isso daqui, fazendo aqui, vou usar a calculadora aqui, eu tenho que 24 ao quadrado é 576. E aí, quando eu tiro o mínimo aqui, fica 576 mais 49. Então, fica, quando eu somo esses dois termos, né? Você vai ter que somar uma coisa do tipo 49, 576 mais 49. Multiplica cosseno ao quadrado de 2θ, igual a 1. Então, isso daqui é 625 sobre 49. Então, eu já vou colocar o resultado dessa soma aqui. Colocando o resultado da soma aqui, fica, somando esses dois termos, 625 sobre 49, cosseno ao quadrado de 2θ é igual a 1. Ou, quando eu multiplico cruzado, eu tenho que cosseno ao quadrado de 2θ é igual a 49 sobre 625. Nesses casos aqui, a gente não precisa se preocupar muito com o sinal do seno e do cosseno, porque a gente está considerando só com valores, só o ângulo, de forma que esse seno e cosseno me devolva valores positivos. E aí eu vou tirar a raiz quadrada dos dois lados, e quando eu tiro a raiz quadrada dos dois lados, eu tenho que cosseno de 2 vezes θ é igual a raiz quadrada de 49, que é 7, e raiz quadrada de 625, que é 25. Então, 7 sobre 25 é o valor de cosseno de 2 vezes θ. Tá, achei o meu cosseno de 2θ e como que eu vou achar o restante aqui? O meu objetivo não é achar o cosseno de 2θ. O meu objetivo aqui é achar o seno de θ e o cosseno de θ. Só que aqui você sabe o seguinte, se você achou que o seu cosseno de 2 vezes θ é igual a 7 sobre 25, existe uma outra relação também bem interessante que diz o seguinte, que cosseno de 2θ cosseno de 2θ, isso daqui
É a mesma coisa que cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. É só lembrar que esse cosseno de 2θ, isso daqui é cosseno de θ mais θ. E você usa aquela fórmula do cosseno da soma. E aí você vai conseguir chegar nessa igualdade aqui. Eu já sei quanto que vale o cosseno de 2θ, que é 7 sobre 25. Eu sei que o cosseno ao quadrado de θ, ele, quando eu uso aqui, vale também a identidade trigonométrica, né? Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Então, cosseno ao quadrado de θ, eu vou substituir ele por 1 menos seno ao quadrado de θ. E copio esse restante aqui. E aí eu tenho que 7 sobre 25 é igual a 1 menos seno ao quadrado com menos seno ao quadrado é menos 2 vezes seno ao quadrado de θ. Então, quando eu arranjo os termos isolando o seno ao quadrado de θ, eu tenho que 2 vezes seno ao quadrado de θ é igual a 1 menos 7 sobre 25. Ou seja, 2 vezes seno ao quadrado de θ vai ser igual, quando você tira o mínimo aqui, você tem 18 sobre 25. E aí eu multiplico dos dois lados por 1 sobre 2, ou seja, eu passo esse 2 dividindo, e eu tenho 9 sobre 25. E quando eu tiro a raiz quadrada aqui desse seno, eu tenho que o seno de θ vai ser igual a 3 sobre 5. Achei o valor do seno de θ, mas não é difícil achar o valor do cosseno de θ. Porque se o seno de θ ele é igual a 3/5, então eu uso de novo aquela informação que cosseno ao quadrado de θ é igual a 1 menos seno ao quadrado de θ. Então, aqui vai ficar cosseno ao quadrado de θ é igual a 1 menos 9 sobre 25. E aí, cosseno ao quadrado de θ vai ser 16 sobre 25. E quando eu tiro a raiz quadrada, eu acho que cosseno de θ é igual a 4/5. Assim, eu achei tanto o seno de θ quanto o cosseno de θ. E aí, o que eu faço? A ideia é que, achando o seno de θ e o cosseno de θ, eu vou usar essa relação aqui, esse sistema, onde eu tenho que a coordenada antiga e a nova coordenada rotacionada, elas se relacionam da seguinte forma: x igual a x1 cosseno θ, menos y1 seno θ, y igual a x1 seno θ, mais y1 cosseno θ. E aqui, como eu sei que o seno de θ é igual a 3/5 e o cosseno de θ é igual a 4/5, então esse sistema vai ficar assim: x é igual a x1 vezes 4/5 menos y1 vezes seno de θ, que é 3/5, e y igual a x1 vezes seno de θ, que é 3/5, mais y1 vezes cosseno de θ, que é 4/5. O sistema que eu estou querendo resolver aqui, vamos lembrar aqui, a equação que eu tenho é essa daqui. 6x ao quadrado mais 24xy menos y ao quadrado menos 12x mais 26y mais 11 igual a 0. E eu vou agora substituir o x e y por esses valores do sistema aqui. A ideia é que, uma vez que eu fizer essa substituição, eu vou obter essa equação aqui, dependendo das variáveis x1 e y1, e termos cruzados vão desaparecer aqui. Então, vamos fazer essa substituição. Então, fica 6 que multiplica o x ao quadrado. O x ao quadrado, ele é... Isso aqui a gente pode escrever de um jeito um pouco melhor. A gente pode escrever como 1/5, que multiplica 4x1 menos 3y1. E aqui 1/5, que multiplica 3x1 mais 4y1. Então, fica 6 vezes o x ao quadrado. Quando eu elevo isso ao quadrado, vai ficar esse termo ao quadrado, 1 sobre 5 ao quadrado é 1 sobre 25, que multiplica 4x1 menos 3y1 ao quadrado. Mais 24, x vezes y, então 1/5 vezes 1/5 é 1 sobre 25. X vezes y, 4x1 menos 3y1.
vezes 3x1 mais 4y1. Menos o y ao quadrado, 1 sobre 5 ao quadrado é 1 sobre 25, que multiplica 3x1 mais 4y1 ao quadrado. Menos 12 vezes x, 12 quintos, 4x1 menos 3y1, mais 26y, 26 quintos, 3x1 mais 4y1, mais 11 igual a 0. Esse daqui é depois que eu faço a substituição. E agora o momento é fazer realmente as contas. Então, quando eu faço as contas, eu tenho 6 sobre 25. Esse 4x1 menos 3y1 ao quadrado é 16x1 ao quadrado, menos 24x1y1, mais 3y ao quadrado dá 9y1 ao quadrado. Mais 24 sobre 25, que multiplica. Fazendo a distributiva aqui, eu vou ter 12x1 ao quadrado, mais 7x1y1, menos 12y1 ao quadrado. Menos 1 sobre 25, que multiplica 3x1 mais 4y1 ao quadrado, é 9x1 ao quadrado, mais 24x1y1, mais 16y1 ao quadrado. E vou copiar o restante aqui. Menos 12 quintos, 4x1 menos 3y1, mais 26 quintos, 3x1 mais 4y1, mais 11 igual a 0. E aí, vamos agora agrupar os termos que tem x1 ao quadrado, os termos que tem y1 ao quadrado e os termos que tem o x1 vezes y1. Então, vamos começar com x1 ao quadrado aqui. Então, 6 vezes 16 aqui, para chegar nesse x1 ao quadrado, eu vou colocar aqui 6 vezes 16. Então, 16 vezes 6 aqui, 96. Outro termo que tem x1 ao quadrado. O quadrado aqui está do lado errado, né? Dentro. Esse daqui também. Dentro. Esse daqui também. Aqui dentro. Então, fica 96, esse 24 vezes 12 aqui. 4 vezes 12 dá 288. Outro termo que tem x1 ao quadrado é esse daqui. Lembrando, a todos eles têm 25 aqui no denominador. Menos 1 vezes 9, menos 9 sobre 25. Agora eu vou colocar os termos que tem x1 e y1. Então, colocando os termos que tem x1 e y1, eu tenho 6 vezes menos 24, dá menos 144. Eu tenho 24 vezes 7, dá 168, tem todos com denominador 25. E outro que tem x1 e y1 é menos 24. Essa daqui, gente, é uma estratégia que eu utilizo para tentar ganhar tempo para fazer as contas, mas você pode abrir e fazer todas elas no seu tempo. Tá? Mais y1 ao quadrado, então aqui fica 6 vezes 9 aqui, 54 sobre 25. Depois, o que aparece aqui? 24 vezes 12. Eu tinha feito aqui, tá errado, menos 288 sobre 25. E menos 1 vezes 16. Aí ainda tem esses outros termos aqui para copiar, né? Vou colocar aqui menos 12 quintos, 4x1 menos 3y1, mais 26 quintos, 3x1 mais 4y1, mais 11 igual a 0.
Então, vamos passar para a próxima página. Vamos fazer essas contas aqui. Então, 288 mais 96 menos 9. O resultado dá 375 sobre 25. 375 dividido por 25 é 15. Então, o resultado aqui é 15 x1 ao quadrado. Vamos para o x1 e y1. Menos 144 com mais 168 dá 24. Com menos 24 dá 0. E era realmente o que a gente esperava que acontecesse. E esse termo x1 e y1 desaparecesse aqui. Tá? E agora nós temos esse pedaço aqui, o final, 54 menos 288 menos 16. O resultado disso é 250. Quando eu divido por 25, que é o denominador, eu obtenho menos 10. Menos 10 y1 ao quadrado. E aí eu copio os outros termos. Menos 12 quintos. 4x1 menos 3y1. Mais 26 quintos. 3x1 mais 4y1 mais 11 igual a 0. Então, ainda tem algumas coisas, ainda dá para a gente somar alguns elementos aqui. Então, eu tenho aqui 12 vezes 4 dá 48 sobre 5x1. 12 vezes 3 dá 36 sobre 5y1. 26 vezes 3 aqui dá 6 vezes 3, 18. 78 sobre 5, x1. 26 vezes 4, 6 vezes 4, 24. 9, 104 sobre 5, y1 mais 11 igual a 0. Então, eu tenho esses valores aqui. E vamos somar aqui. Todos têm o mesmo denominador. Como todos têm o mesmo denominador, eu só somo os expoentes aqui. Então, fica 15 x1 ao quadrado menos 10 y1 ao quadrado. Então, menos 48 sobre 5 com mais 78 sobre 5 sobra 30 sobre 5. 30 dividido por 5 é 6. Então, mais 6x1. 36y1. 36 sobre 5 y1 mais 104 sobre 5 y1 dá, deixa eu ver aqui, dá 140. Dividido por 5 dá 28 y1 mais 11 igual a 0. Então, a gente tem essa cônica aqui e essa cônica aqui, ela não está numa das formas canônicas que a gente reconhece. A forma que ela está aqui, ela significa que ela ainda foi transladada, né? Está aparecendo ainda termos de primeiro grau. Então, além de ter sido rotacionada, ela ainda foi transladada. Qual é a cônica que a gente vai obter aqui? Vamos olhar aqui. Na nossa lista de exercício, tem uma questão 4 que diz o seguinte: quando você tem uma equação dessa forma aqui, para você fazer um chute bom de qual é o tipo de cônica, você vai fazer o seguinte: você vai multiplicar o coeficiente do x ao quadrado e o coeficiente do y ao quadrado. Se esse produto for um valor positivo, então é um desses casos aqui da letra A. Se for negativo, é um dos casos da letra B, e se for igual a 0, é um dos casos da letra C. Então, vamos olhar o que a gente teve aqui. O meu valor de A aqui é o 15, e o meu valor de C é o menos 10. Como eu estou multiplicando dois números de sinais diferentes, então o resultado desse produto vai ser negativo. E quando o resultado desse produto aqui é negativo, o que acontece? Eu posso ter ou uma hipérbole ou um par de retas que se cruzam. Então, vamos ver se realmente é isso daqui. Um jeito certeiro da gente confirmar isso é completando os quadrados. Então, vamos agrupar os termos aqui. 15x1 ao quadrado mais 6x1 menos 10y ao quadrado mais 28y1 mais 11 igual a 0. Vou completar os quadrados primeiro para esses termos. Então, eu vou colocar o 15 em evidência. Então, fica x1 ao quadrado mais 6 sobre 15 x1. E aqui, colocando menos 10 em evidência, fica menos 10, que multiplica y1 ao quadrado, menos 28 sobre 10 y1
mais 11 igual a zero. Vou completar o quadrado aqui, esse x1 ao quadrado, esse 6x1 sobre 15, eu posso olhar ele como 2 vezes x1 vezes 3 sobre 15. Eu posso escrever ele dessa forma. E aí o meu objetivo é escrever essa parcela aqui como uma coisa do tipo x mais algum termo ao quadrado. E esse produto notável, quando você abre ele, é alguma coisa do tipo x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo termo. Nota que essa primeira parte eu já consegui obter ela aqui. Então, eu obtive o quadrado do primeiro termo 2 vezes o primeiro, que é x1, vezes o segundo termo aqui, parece que é esse 3 sobre 15. Então, eu cheguei só até aqui. E para obter esse produto notável completo, o que está faltando? Está faltando esse termo aqui ao quadrado. Então, o que eu vou fazer é somar esse segundo termo ao quadrado. Então, somar 3 sobre 15 ao quadrado. E como esse termo não existia originalmente, eu também vou subtrair esse termo aqui. Então, eu vou somar aqui esse 3 sobre 15 ao quadrado. Vou escolher uma outra cor aqui. Então, eu vou somar esse 3 sobre 15 ao quadrado e vou subtrair esse termo aqui, porque aí eu não vou alterar a minha expressão. E vou fazer exatamente a mesma coisa para esse termo y1 ao quadrado, porque eu tenho que y1 ao quadrado, eu posso escrever esse 28 sobre 10 como menos 2 vezes y1 vezes 14 sobre 10. Então, eu tenho o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro, que é o y1, e o candidato a segundo termo aqui é o 14 sobre 10. Para completar o produto notável, eu preciso somar esse termo, 14 sobre 10 ao quadrado, e como esse termo não existe originalmente, eu subtraio ele, porque aí eu vou estar somando zero na minha expressão, e somar zero não altera a minha expressão. Então, isso daqui, mais 11, igual a zero. Então, o que me resta aqui é esse primeiro termo aqui, isso daqui é o x mais 3 sobre 15 ao quadrado. E esse daqui é o y1, x1, desculpa. E aqui é o y1 menos 14 sobre 10 ao quadrado. Então, continuando nas nossas contas aqui, fica 15 que multiplica x1 mais 3 sobre 15 ao quadrado, ainda sobrou gente lá, mais 3 sobre 15 ao quadrado, menos esse 3 sobre 15 ao quadrado. E eu ainda tenho menos 10 que multiplica esse termo, então menos 10 que multiplica y1 menos 14 sobre 10 ao quadrado, e ainda está faltando o termo menos 14 sobre 10 ao quadrado. Mais 11 igual a zero. E aqui, vou só distribuir os termos. Então, fica 15, que multiplica x1 mais 3 sobre 15 ao quadrado. 15 que multiplica 3 ao quadrado sobre 15 ao quadrado. Vou distribuir aqui, menos 10, que multiplica y1 menos 14 sobre 10 ao quadrado. Distribuir aqui, fica mais 10 que multiplica 14 ao quadrado sobre 10 ao quadrado. Mais 11 é igual a zero. Então, 15 que multiplica x1 mais 3 sobre 15 ao quadrado. Posso simplificar aqui, vai ficar menos 9 sobre 15. Menos 10 que multiplica y1 menos 14 sobre 10 ao quadrado. Simplifico, mais 196 sobre 10, mais 11 igual a zero. Então, 15 que multiplica x1 mais 3 sobre 15 ao quadrado, menos 10 sobre vezes y1 menos 14 sobre 10 ao quadrado. E aí eu vou somar esses termos aqui.
Somar esses termos é só tirar o mínimo. O mínimo entre esses termos aqui vai ser quanto? Vai ser 30. Então, 30 dividido por 15 é 2. 2 vezes 9, menos 18. 30 dividido por 10 é 3. 3 vezes 196 vai dar 588. 30 dividido por 1 é 30, vezes 11 é 330. Aí, 588 mais 330 menos 18, isso daqui dá 900. E 900 dividido por 30, isso daqui dá 30. Então, o termo que eu tenho aqui é 15x1 mais 3 sobre 15 ao quadrado. Vou fazer o seguinte. Como a gente fez uma translação aqui, então já vamos, para economizar um pouco os termos, vamos chamar isso daqui de x2, que é essa translação, e y2, que é essa outra translação. E aí fica 15x2 ao quadrado menos 10y2 ao quadrado mais 30 é igual a zero. Vou fazer o seguinte, vou dividir dos dois lados por menos 30. Eu estou terminando os ajustes aqui para identificar que tipo de cônica que eu tenho aqui. Por esse sinal de menos aqui, a gente já sabe que é uma hipérbole, né? E a gente tinha opção ou de uma hipérbole ou um par de retas. Isso daqui, pelo que a gente está caminhando aqui, é para uma hipérbole. Então, eu vou dividir dos dois lados por menos 30. E quando eu divido dos dois lados por menos 30, vai ficar menos x2 ao quadrado dividido por 2, mais y2 ao quadrado dividido por 3. 30 dividido por menos 30 é menos 1, igual a zero. Então, y2 ao quadrado sobre 3, menos x2 ao quadrado sobre 2, isso daqui é igual a 1. Essa daqui é a equação de uma hipérbole. Então, se esse daqui é o meu x2 e esse daqui é o meu y2, isso daqui é uma equação da hipérbole. O eixo dessa hipérbole vai ser aqui nesse y2. Então, eu tenho uma hipérbole aqui e uma hipérbole aqui, onde esse ponto aqui é o 0 raiz de 3 e aqui o 0 e menos raiz de 3. Quais são as assíntotas dessa hipérbole aqui? As assíntotas dessa hipérbole é y igual as assíntotas de uma hipérbole vai ser esse termo aqui, esse daqui é o meu b ao quadrado e esse daqui é o meu a ao quadrado. Então, é um b sobre ax, então é raiz de 3 sobre raiz de 2, x2, e y2 igual a menos raiz de 3 sobre raiz de 2, x2. Essas daqui que são as minhas assíntotas dessa hipérbole. E elas foram obtidas nesse novo eixo x2 e y2. E eu lembro a vocês que para chegar nesse eixo x2 e y2, eu tive que fazer muita coisa. Primeira coisa que eu tive que fazer aqui foi, fizemos uma rotação, e aí quando fizemos uma rotação, chegamos a essa curva aqui, e nessa curva aqui descobrimos que ainda tínhamos que fazer uma translação, que é essa daqui, x2 igual a x1 mais 3 sobre 15, e y2 igual a y1 menos 14 sobre 10. Eu fiz aqui no GeoGebra essa figura, a figura já transladada aqui. Então, vamos tentar acompanhar os passos do que aconteceu aqui. Então, primeiro, como que eu agi aqui? Então, essa daqui, esse desenho que está de azul aqui, essa é a hipérbole 6x ao quadrado mais 24xy menos y ao quadrado menos 12x mais 26y mais 11 igual a zero. Essa daqui é que é a hipérbole pedida no desenho. Em primeiro lugar, como eu disse para vocês, eu tenho aqui os eixos, esse é o eixo y e esse é o eixo x original do nosso gráfico. Então, a primeira coisa que a gente fez foi, eu rotacionei. Então, eu vou rotacionar aqui esses eixos. E eu rotacionei até um ângulo θ aqui, e esse ângulo θ tem as seguintes características. O seno de θ que a gente descobriu, ele é igual a 3/5, e o cosseno de θ é igual a 4/5. E quando eu rotacionei, eu cheguei aqui nesse novo eixo, x1 e y1. Só que isso daqui ainda não foi suficiente, porque eu ainda fiz uma translação.
Então, depois disso, eu peguei esse x1 aqui e o que eu fiz foi uma translação onde eu chamei, a minha translação foi para obter um novo eixo x2, onde o x2 ele é igual ao quê? X2 ele é igual a x1 mais 3 sobre 15. Então, eu venho aqui e ando essa translação aqui, esse tamanho aqui, até chegar nesse eixo x2 aqui. E eu faço a mesma coisa, eu tenho y1 aqui, aí eu faço a translação y2 igual a y1 menos 14 sobre 10, aí eu ando algumas casas aqui para a esquerda, e aí eu obtenho esse y2. Esse x2 e esse y2 que aparece aqui, esses daqui é que são os meus, esses daqui é que são os eixos, esses aqui é o sistema depois que ele foi rotacionado e transladado. E a gente tem as assíntotas aqui também, são essas que estão de vermelho aqui. A equação dessas assíntotas aqui, no x2 e y2, é aquela que eu fiz ali anteriormente, né? Raiz de 3 sobre raiz de 2, x2. Mas, se eu tentar escrever essas assíntotas na equação, tem como escrever elas de acordo com o xy, que é o meu eixo cartesiano, o meu plano cartesiano original. Só que escrever elas é você aplicar aquele sistema que a gente fez no primeiro passo. Só que aplicar aquele sistema de forma que você vai escrever o x1 e y1 dependendo do xy. E aí a equação que você obtém é essa daqui. Então, essas duas equações que estão aqui embaixo são aquela equação reescrita nas coordenadas x e y aqui. Então, esse daqui são os objetos principais da nossa hipérbole. Bom, é isso. É só esse exercício. Eu vou parar nesse exercício aqui e depois eu gravo um vídeo para fazer outro exercício. Até a próxima.